Olá meus amigos, olá minhas amigas, meus pequenos abençoados, né? Professor Alisson Barros, professor de Física, estamos aqui na ULB para iniciarmos o nosso curso de Física voltado para o Enem, né? Para você que já nos conhece ou que não nos conhece, pode entrar no aplicativo, bota lá no Instagram, a gente tem a ULB, pode seguir a gente, ou lá na Play Store, né? Play Store também tem o nosso aplicativo específico da ULB, basta você entrar, baixar e acompanhar a gente, faça isso, você vai perceber que o seu conhecimento vai se ampliar, né? Porque aqui nós trazemos esse conteúdo de qualidade para que você melhore, tenha mais informação e fatalmente chegue no Enem e resolva os problemas, principalmente de física. Essa é a minha preocupação máxima, tá? Então essa é a nossa primeira aula e nessa primeira aula a minha preocupação inicial foi mostrar para vocês como o nosso curso vai acontecer. Então como eu fiz isso? Eu pesquisei as provas do Enem, que é algo que eu faço há muito tempo, e pesquisei também a matriz de conhecimentos do Enem. Então nós vamos conversar um pouco sobre essa matriz, que são os conhecimentos e os conceitos que vocês precisam ter para enfrentar os problemas de física. Então pensem bem, sempre assim, a física ela sempre vai interagir com a matemática. Então isso já é um princípio básico. Então se você, eu não gosto de física, professor, eu não gosto de matemática, você precisa entender que a matemática é uma ferramenta que a física utiliza, então você precisa, hora ou outra, entender esses conceitos. Então se preocupe com isso, porque vai fazer muita diferença na sua prova do Enem, tudo bem? Então eu vou apresentar para vocês o nosso curso, para que fique tudo bastante claro e a gente começar nossas aulas, a gente conseguir desenvolver e tocar essa aula da melhor maneira possível, tudo bem? Aqui está o meu e-mail aqui, alisson.fisica@gmail.com. Caso você tenha alguma dúvida após uma aula, mande um e-mail para mim que eu vou responder esse seu e-mail. Claro que eu recebo milhares de e-mails, mas eu vou ter essa atenção especial e vou responder o seu e-mail, tudo bem? Basta colocar lá, ULB, aluno, tá? Curso de Física, eu vou perceber e vou dar uma prioridade, tá? Mas eu peço que você faça isso após assistir a aula. Assistiu a aula, não entendeu o conceito, pegou o seu livro, deu uma olhada, não conseguiu entender, manda um e-mail para mim. Porque pense bem, se você não entendeu ou outras pessoas não entenderam, que é muito fácil acontecer na física, e mandarem milhares de e-mails, eu não vou conseguir responder sua dúvida. Então antes eu preciso que você tente absorver a sua dúvida, ou tente sanar a sua dúvida. Depois disso eu complemento o seu conhecimento. A relação aqui tem que ser recíproca, né? Eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai se ajudando junto para construir a sua prova do Enem 10, né, de física, principalmente, tá? Então, aqui, ó, tá meu e-mail aqui. É só mandar que a gente consegue resolver seu problema, tudo bem? Tá aqui, ó, a matriz de referência do Enem. O que é essa matriz de referência? Nada mais é do que um documento que expõe todas as competências que você precisa ter para enfrentar todas as matérias do Enem. O meu foco foi Ciências Naturais, Física, basicamente, né, que é o nosso curso aqui. Então, lá nessa matriz de referência, nós temos eixos cognitivos. São 5 eixos cognitivos, tá? Então, depois dê uma olhada porque isso é importante, é muito importante. Por quê? A prova do Enem tem um formato diferenciado, é um formato interdisciplinar. Então, não basta simplesmente você chegar lá e fazer continha, isso não resolve mais, certo? A prova está mais inteligente. Logicamente, você precisa também ser mais inteligente, você precisa ampliar os seus conceitos e correlacionar disciplinas, física, matemática, física, química, biologia, química, entendeu? Português, física, pelo amor de Deus, professor, matemática, português, então tem isso sim. Como é que nós fazemos isso? Estudando, lendo, tá? E procurando cada vez mais. Esses são os 5 eixos cognitivos, claro que todo conteúdo vai abordar, de certa forma, um eixo cognitivo. Porém, física, matemática e ciências naturais possuem alguns eixos específicos aqui que nós vamos comentar sobre eles, porque esses eixos já dão dicas do conteúdo que nós temos que estudar com mais cuidado. Isso vai ficar claro para a gente e foi assim que nós montamos o nosso curso. A partir da matriz de referência, é o ponto onde o próprio Enem, vou chamar de Enem aqui, né, Ministério da Educação, determina quais são os eixos e ali tem as matérias de física específica. Vai ficar claro para a gente, tá? Isso vai ficar claro, eu vou mostrar para vocês. Dos eixos, os 3 primeiros são muito importantes para a gente. Por quê? Porque, por exemplo, ele diz aqui no primeiro eixo, dominar linguagem. O que é dominar linguagem, professor? É português, matemática? Sim, também. Mas a linguagem universal da ciência é a matemática, tá? Por isso que está aqui, ó, fazer uso das linguagens matemáticas ou linguagem matemática. Então a gente precisa aprender a gostar de matemática para a gente aprender a trabalhar com
física, tudo bem? Eu odiava física no começo, mas eu gostava muito de matemática. Por quê? Porque a matemática é mais mecânica, certo? A física é mais interpretativa. Por quê? Porque eu pego a matemática como ferramenta, interpreto e utilizo em um problema físico. É o que nós vamos fazer, em vários exemplos. Então, comece a abrir sua mente, já comece a entender isso, porque é fundamental para a gente resolver os nossos problemas de física e passar no Enem, que essa é a nossa meta, tudo bem? Compreender fenômenos. Paro por aqui, né? Aqui eu sublinhei, coloquei em negrito, compreensão de fenômenos naturais. Óbvio, a gente em física sempre vai interpretar fenômenos naturais. Por exemplo, a queda de uma pedra, por exemplo, uma desaceleração de um veículo, uma aceleração de um veículo, um foguete que sobe, lançado ao espaço, por exemplo, uma panela de pressão que está fervendo, tudo bem? Então, tudo isso são fenômenos que nós precisamos interpretar. E como a gente interpreta esse fenômeno? Por meio da física. A gente pega naquele modelo que nós estamos percebendo, por exemplo, uma panela de pressão, e colocamos todos os conceitos de termodinâmica que a física já trabalhou para aquele caso. Então, a gente precisa entender isso. A gente vai, ao longo do curso, explanar pontualmente sobre esses assuntos, porque lembre-se, o conteúdo do Enem é multidisciplinar. Ele exige que você, além de entender aquele conteúdo específico de física, matemática e química, consiga correlacionar eles e resolver problemas. Porque a ideia fundamental é resolver problemas. Precisamos pensar nisso, resolver problemas, tudo bem? Enfrentar a situação problema, pronto, já paro por aqui, né? A prova em si, por si só, já é uma situação problema e as questões da prova são as nossas situações problemas. Então a gente vai enfrentar as situações problemas, por quê? Porque assim como você aprendeu na física e na matemática, nós precisamos ler o problema, interpretar, retirar as informações, tá tudo aqui, ó, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados, separa todas as informações do problema físico, pensa em que teoria ele se encaixa, pega aqueles dados, aplica na fórmula, vamos trabalhar isso no futuro, tá? E chegamos a um resultado que é a resposta da nossa questão, tudo bem? A gente vai trabalhar muito isso e eu vou tentar focar, inclusive em algumas chamadas que eu fizer para os senhores aqui durante o nosso curso, eu vou tentar focar nessa questão de multidisciplinariedade dos conteúdos, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente vai tentar focar nisso também ao longo do curso. Tá aqui, ó. Nós temos algumas competências por área. Então, na matriz de referência de ciências naturezas e suas tecnologias, eu separei todo o conteúdo que é atinente à física propriamente dito, tá? Então, lá na competência de área 1, nós temos a competência H1, reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Então, pensa bem, existe uma competência específica que trata de ondulatória, tá aqui, ó, fenômenos ondulatórios e oscilatórios, ondas. Ondas, obviamente, basta vocês olharem para a prova, é um conteúdo que sempre cai. Então, nós teremos aulas específicas sobre ondas, tá? Junto com termodinâmica. Então, eu vou explicar para os senhores como vai acontecer essa dinâmica. Então, isso aqui é fundamental. Aqui nós teremos por volta de 4, 5 aulas. Por quê? Porque é a competência pontual que o próprio Enem cobra, tá? A competência H3 aqui, ó. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo em diferentes culturas. Veja bem, a teoria física evolui e o senso comum às vezes não, tá? Então a gente vai tratar de algumas teorias físicas que divergiram do senso comum. Por quê? Porque ao longo da história da ciência isso foi muito relevante. Por exemplo, o nosso sistema planetário, né? Já discutimos várias vezes, em várias provas sobre isso. Ah, a Terra é o centro do universo? Não. O Sol é o centro do universo? Não, que nem era isso, né? Mas tudo bem. Então, essas teorias científicas divergem muito do senso comum, né? E ao longo da história, isso foi muito relevante para a humanidade e para a ciência, né? Então, nós vamos tratar desses assuntos em alguns pontos específicos. Eu também penso em fazer algumas chamadas sobre esse conceito aqui, porque é importante, faz parte do contexto da resolução da questão. Então a gente vai tocar em alguns assuntos, e já estou selecionando, e a gente vai conseguir ter essa visão ampla dessas discussões em torno de alguns conceitos e senso comum relacionado com ciência, basicamente física no meu caso, tá? Aqui, quais são os conteúdos que nós vamos abordar, por exemplo? Aula 1 até aula 7. Então, todos esses conteúdos, via de regra, estão relacionados com essa competência de área 1. Vamos ver cinemática escalar, cinemática vetorial,
movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, que tem uma questão do Enem já recente sobre isso, e todos esses conceitos, leis de Newton, veja bem, leis de Newton sempre caem em qualquer prova de física, sempre. Por quê? Porque as leis de Newton são a base da física que nós conhecemos. Então, se tem um conteúdo que você precisa entender, primeiro, cinemática, e segundo, leis de Newton, que é a parte da dinâmica. Nós vamos tratar disso pontualmente, com bastante cuidado. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que irá cair na sua prova leis de Newton. Sabe por quê? Porque tem que cair. Porque as leis de Newton são a base da física. Pronto. Acabou. Papo. Ponto final, na verdade, né? Aí eu vou trabalhar também impulso, quantidade de movimento, vou falar aqui da parte de termodinâmica, porque é muito importante correlacionar termodinâmica com os fenômenos do dia a dia. Então eu vou trazer vários exemplos para os senhores e senhoras também, tá? Aqui eu tenho o nosso restante das aulas, aí eu venho continuo com a teoria cinética dos gases, termodinâmica, na aula 8, venho com ondulatória e ondas aqui, vou falar de ondulatória, vou falar de MHS, tá? Que é um ponto importante para ser tratado, movimento harmônico simples, vamos tratar sobre ele também, provavelmente na aula específica. Oscilações livres, ondas e efeito Doppler, fundamental. Quando você está na rua lá paradinho, tranquilo, aí você ouve uma ambulância, né? E você está ouvindo a sirene aumentar. Eita, aí ela passa por você naquela intensidade horrorosa, eita, não consigo nem ouvir direito. E ela vai se afastando e aquela intensidade sonora vai diminuindo. O que é isso? Esse efeito Doppler, tá? Então isso vai cair na sua prova, sabe por quê? Porque já caiu, porque está relacionado com o dia a dia, e o Enem está buscando isso, essa interdisciplinariedade e multidisciplinariedade. Então o seu dia a dia, a física aplicada ao seu dia a dia, nem digo física, corrijo, a ciência como um todo aplicada ao seu dia a dia. Para quê? Para tornar a ciência mais normal, mais comum para você, porque essa é a verdade, tá? Se você manda aí uma mensagem no WhatsApp, você está usando física demais, porque você está mexendo aí com ondas eletromagnéticas. Então, a partir dessas ondas que nós transmitimos essas informações todas que vocês transmitem diariamente aí no WhatsApp. Inclusive, desliga o seu, tá? Desliga o celular, coloca no canto lá. Atenção aqui, tá? Então, pense bem nisso, né? O momento é agora, tá? Vamos resolver esse problema agora. E eu vou falando mais até o final, até chegar na parte de eletricidade. Nós veremos que existe uma competência específica para a eletricidade. Por quê? Porque é muito importante. Porque é o nosso dia a dia, tá? Um chuveiro, por exemplo, uma geladeira, um ar-condicionado, tudo são dispositivos elétricos que têm potência, que recebem uma tensão elétrica, que geram uma corrente elétrica. Então, tudo isso são fenômenos que a gente precisa entender para viver melhor. Então, é aquele mesmo conceito. É a ciência aplicada no seu dia a dia, é isso que o Enem está buscando, nós vamos ver isso, tá? Competência de área 2, né? Identificar a presença e aplicar tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Já falei vários contextos aqui para os senhores, uma pedra caindo, uma ambulância que se aproxima e se afasta, o seu chuveiro aquecendo água, opa, isso é física, Então, graças a Deus que a água está quente, física, tá? A panela de pressão, cozendo os alimentos, tá? Então, tudo isso está relacionado com diferentes contextos. Nós temos duas competências interessantes aqui, H5 e H6. A primeira, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos no uso cotidiano, fundamental. Fundamental. Saber dimensionar um circuito elétrico. Por exemplo, eu tenho um chuveiro. Esse chuveiro tem uma potência de 2.200 watts. Isso, 2.200 watts. Ele é submetido a uma DDP, que é uma diferença de potencial. Aqui em Brasília, 220 volts, aí no resto do Brasil, 110, 220, depende do seu estado, tá? Então, diante desse cenário, diante desse contexto ou desses diferentes contextos, nós teremos uma determinada corrente elétrica, nós teremos que usar determinado fio, nós teremos um contexto gigantesco para dimensionar esse seu circuito elétrico, dimensionar circuito. O mesmo circuito que eu dimensiono aqui em Brasília, tensão 220 volts, não é o mesmo circuito para o mesmo chuveiro, não é o mesmo circuito que eu dimensiono em São Paulo, que é 110 volts. É diferente. Então ele quer entender isso aqui, Ele quer, mais uma vez, que você aplique a ciência, no caso a física, no seu dia a dia. E nós iremos fazer isso, tudo bem? A competência H6, relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos. Aí eu pergunto para você, você já leu algum manual de um equipamento que você comprou? Né? Eu também li pouco, mas
Depois que eu comecei a estudar, eu falei, isso é importante, porque está relacionado com o meu cotidiano, está relacionado com ciência, com física, que é meu conteúdo. Então eu comecei a fazer isso com muito mais frequência. Faça isso, que você vai ver que lá no seu manual do seu equipamento tem uma parte de descrição técnica e tem todas as informações técnicas que você pode fazer física. Vou fazer um exercício específico sobre isso também, os senhores verão, tá? Essa competência H7 não é atinente a nós no momento, tá? Então, em relação a essa competência, por exemplo, a competência de área 2, eu tenho a aula 13, 14 e 15 que vão abordar de certa forma esse conteúdo. Então, a gente vai atacar aquela competência específica, tá? Competência de área 5, entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los, mais uma vez, em diferentes contextos. Aqui está a competência 17, competência 18 e competência 19. Nós vamos focar na 17 e 18, porque a 19, via de regra, é química e biologia, tá? Relacionar informações apresentadas em diferentes formas e linguagens e representações usadas nas ciências físicas, químicas e biológicas também, mas esse é o nosso foco, tá? Como texto discursivo, gráficos, física, adora gráfico. Quando nós formos estudar MRU, MRUV e movimento circular, teremos que interpretar gráficos. Faremos questões do Enem que é simplesmente interpretação de gráfico. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa fazer essa dinâmica. E gráfico não é física, gráfico é matemática. Vamos aplicar um gráfico, que é uma ferramenta matemática, em um fenômeno físico, um movimento, por exemplo. E vamos correlacionar esses conceitos e tirar uma conclusão. A gente vai conseguir enxergar a realidade a partir de um modelo matemático. É exatamente para isso que o gráfico serve, tá? Gráficos, tabelas, relações matemáticas, a física nem tem fórmula, né? Eu fico desesperado. Professor, meu Deus do céu, eu tenho 1 milhão de fórmulas. Sim, nós temos muitas fórmulas. Então, como é que a gente vai internalizar essas fórmulas? Aqui é um ponto específico que eu peço para vocês. Vocês precisam repetir os exercícios, tá? A gente não resolve física simplesmente uma vez. A gente resolve várias vezes. A bem da verdade, um professor meu dizia: física, matemática, química, estatística, todo tipo de ciência exata se aprende, ó, na ponta do lápis. Você só aprende matemática fazendo, você só aprende física fazendo. Então, se você rejeitar fazer, você não vai aprender. Então, aceite que é assim, ó, você aprende escrevendo. Então, escreva o máximo que você puder. Repita os exercícios para você consolidar o conhecimento na sua cabeça, tudo bem? Nós vamos fazer isso também. A competência H18, relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas, está no mesmo contexto, né? Sistemas ou procedimentos tecnológicos, as finalidades a que se destinam. Então, nós vamos trabalhar alguns conceitos. Por exemplo, uma usina hidrelétrica. Nós vamos conversar sobre como funciona uma usina hidrelétrica e como funciona a transformação da energia, por exemplo. Então, de certa forma, está relacionado com as propriedades físicas ali envolvidas naquela usina, aquela usina termoelétrica ou geotérmica, tanto faz, a gente pode trabalhar com as duas, tá? O que importa são os conceitos aplicados àquelas duas situações, tá? Lembre dos diferentes contextos, isso é que é relevante para a gente, tá? Então a gente vai trabalhar com esses sistemas e procedimentos tecnológicos, vai ficar tranquilo também. Inclusive resolvendo questões, vocês perceberão que o que eu estou dizendo para vocês, que é basicamente o quê? Utilização da ciência no nosso dia a dia. Aplicar ciência no nosso dia a dia. Nós veremos muito isso em questões do Enem que nós iremos fazer aqui. Então já se acostume, porque a primeira coisa que vocês precisam é entender como a banca funciona. Entendendo como a banca funciona, você já tem um parâmetro. Então, a partir disso, você se prepara a partir daquele parâmetro, tá? Então, a gente tem que fazer isso. Relacionado com essa competência de área 5, nós temos, por exemplo, a aula 10 da aula 15. Então, nós vamos abordar todos os conceitos que estão relacionados com aquelas competências que eu mostrei para vocês, tá? Competência de área 6, que é a última, né? É apropriar-se de conhecimento da física propriamente dita. Essa competência é só nossa, né? Em situações problemas, é só o que tem na física é a situação problema, tá? Então, já se acostumou, eu odeio isso, professor. Não, parou. Lembre daquilo, eu gosto de tudo. Eu gosto de física, eu gosto de matemática, eu gosto de química. Por quê? Porque eu quero passar no Enem. Então, temos que se apropriar desse conceito de física, porque eu gosto de física. Eu vou fazer, ó, escrever, professor. Vou aprender a mais trem. Exatamente, aprenda, tá? Porque eu aprendi, você também pode aprender, tá?
Em situações de problemas, interpretar, avaliar, planejar intervenções científico-tecnológicas. Temos aqui 4 competências. A H20, caracterizar causas e efeitos dos movimentos. Movimento retilíneo, ó, causa e efeito. Dei uma porradinha no objeto, ele se deslocou. Opa, causa aí, efeito, dinâmica. Então nós vamos trabalhar com cinemática, dinâmica também. Tudo tem a ver com essa competência. Utilizar leis físicas, termodinâmicas ou do eletromagnetismo. Aqui ele diz o seguinte: física é tudo, filho. A gente vai trabalhar com a parte de dinâmica, leis de Newton, a parte termodinâmica e a parte de eletrostática. Basicamente, nosso conteúdo vai ser isso. A parte de dinâmica, que vai envolver cinemática, estática, tá? E a parte de mecânica, na verdade, que vai envolver cinemática, dinâmica, estática, a parte de termodinâmica e ondas, e a parte final, que é a parte de eletricidade e magnetismo. Tudo bem? Então a gente vai ter essas 4 grandes áreas envolvidas nessa competência. H22, compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria. Radiação, luz. Matéria, gente, tá? Então a gente vai entender esses fenômenos. Por exemplo, reflexão da luz, refração da luz, tá? Efeito Doppler, tá? Também tem, a nível eletromagnético, tá? E a competência H23 avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos. Aqui volta aquele exemplo que eu disse, uma usina termoelétrica, uma usina geotérmica, uma usina eólica, tá? Uma usina que funcione a partir da maré, existe também isso, tá? A gente consegue retirar a energia do movimento das marés. Então isso aqui, mais uma vez eu reforço, é aplicar a ciência ao nosso dia a dia. Então a gente precisa pensar nisso, porque o Enem só trabalha assim. Se a sua metodologia de estudo é aquela antiga, só fazer exercício sem tentar internalizar esse exercício, sem tentar contextualizar esse exercício, nós teremos problemas, né? E eu estou aqui para tentar resolver esse seu problema, mostrando para você como funciona ou como vai funcionar a sua prova, tudo bem? Como faremos isso? Tá aqui, ó, voltando antes. Em relação à competência de área 6, eu tenho todas essas aulas, por exemplo, da 8 a 15, que vão relacionar tudo que está naquelas competências. Então a gente vai abordar uma vasta quantidade de conteúdo relacionado com física. Como faremos isso? A dinâmica do curso de física vai ser exposição de conteúdos e conceitos. Eu vou expor o conteúdo e conceitos para os senhores, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Claro que eu não posso expor tudo que eu gostaria. Então, por isso que eu peço aquela reciprocidade. Eu ensino vocês, vocês me cobram lá, entre aspas, né? Pedem apoio, eu vou dar apoio, a gente vai construindo essa relação e você vai se edificando. Isso é importante, tudo bem? Então, a partir disso, a apresentação de fórmulas não tem jeito. Ah, professor, eu odeio decorar fórmula. Tudo bem. Eu também não gosto de decorar fórmula, tá? Mas você necessita lembrar daquelas coisas. Então, não tem jeito. Nós teremos que decorar. Por quê? Porque as fórmulas são nossas ferramentas. Então, como é que eu vou cortar uma madeira se eu não tenho um serrote? Ou eu não sei usar o serrote? Tudo bem? Como é que eu vou resolver um problema de física se eu esqueci a relação matemática que se relaciona com aquele fenômeno físico? Então, eu preciso lembrar disso. Tudo bem? Então, a gente vai fazer um esforço. O que eu fazia quando eu estudava? Escrevia as fórmulas no papel, e eu tenho certeza que vocês fazem isso também, e pregava na parede. Por quê? Porque ali, ó, eu tinha contato visual direto, imediato, tá? E é assim que funciona a nossa relação de aprendizagem, assim, ela funciona dessa forma. Repetição. Nossa aprendizagem funciona a partir da repetição. Ou você é gênio, que não é o nosso caso, pelo menos o meu, ou você aprende por repetição. Tudo bem? É assim que funciona o ser humano. Então você também tem que funcionar assim. Então se você viu uma questão, resolveu uma questão com uma fórmula e acha que vai internalizar aquela fórmula, não vai. Pense bem, como é que você decora uma música? Você ouve a música uma vez e decorou? Não. Via de regra, não. Via de regra, você ouve essa música N vezes até você internalizar tudo, porque você queria internalizar, tem a sua vontade, e aí você aprende. Com física tem que ser assim. Tudo bem? Mesmo, mas eu não gosto. Tem que ser assim, porque assim você vai aprender. Você tem que querer internalizar aquela equação. Então você vai repeti-la como se fosse uma música. E no final você vai ouvir a música da vitória. Por quê? Porque você vai fazer a questão, vai responder a questão, vai acertar e vai passar no Enem. Tudo bem?
Análise gráfica de fenômenos, nós vamos analisar, aquele conceito que eu disse a vocês. Eu tenho a parte gráfica, que é a parte matemática, certo? É um modelo que se aplica a uma situação real, que é o fenômeno, tudo bem? Então, como é que eu transporto esses conhecimentos, essas informações? A partir de gráficos. Então, eu analiso gráficos para descrever a realidade, o fenômeno, tudo bem? Vamos fazer isso também com muita frequência. Por quê? Porque o Enem cobra e porque é relevante para a gente, tá? Discussão de teorias físicas, igual eu disse a vocês, né? Eu vou selecionar uma quantidade boa de discussões para a gente conversar durante as aulas, ou fazer algumas chamadas específicas sobre essas situações que nós iremos tratar ao longo do nosso curso. E, fundamental, resolução de exercícios. E aqui fica claro, não é só eu que vou resolver o exercício. Eu resolvo, depois vocês em casa assistem o vídeo, tentam resolver sozinhos o exercício, não conseguir, reveja o vídeo. Tento resolver sozinho de novo, não conseguir, revejo o vídeo e tento fazer. Pronto, já é a terceira vez que está tentando. Depois você guarda e refaz aquele conteúdo, aquela questão, 1, 2, 3 dias, tá? Depois. Você precisa trabalhar dessa forma. É assim que nós aprendemos ciência, é assim que nós aprendemos física, tudo bem? Então, eu deixo aqui o curso, ou pelo menos a projeção do curso para vocês. Vocês já entenderam como vai funcionar, já entenderam nosso método de trabalho e nós vamos começar o curso. Eu espero, sinceramente, que vocês gostem e que vocês, mais do que gostar do curso, que vocês aproveitem e que o curso seja produtivo para vocês. Ou seja, que vocês entendam o conteúdo, apliquem no seu dia a dia, porque é isso que o Enem quer, tá? Esse novo modelo quer isso, e você resolva o seu problema na hora da prova e passe. Essa é a nossa preocupação aqui, tá? Tudo bem? Porque nós nos preocupamos com pessoas e não com provas. A gente precisa que nós aqui trabalhamos para que a pessoa se edifique e ela consiga resolver os problemas dela e assim atingir os objetivos. Assim a gente faz um Brasil melhor. Tudo bem? Então, aguardo vocês na próxima aula. A gente vai, de fato, começar o nosso curso. Um abraço, professor Alisson Barros, Física, aqui da ULB.